Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de matemática. Lá na página 15 do nosso livro de matemática, vamos dar continuidade à nossa atividade da aula anterior e vamos falar sobre metade e terça metade, tá? Na questão número 9 da página 15, a gente tem: pinte a terça parte da quantidade de bolas de cada item. Letra A. Na letra A, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Se a gente dividir pela metade, a gente vai ter 3 bolinhas em cada grupo. Mas se a gente dividir pela terça metade, que ao invés de dividir por 2, vamos dividir por 3 grupos, a gente vai ter 2 bolinhas em cada grupo. Então, na letra A, a gente vai pintar 2 bolinhas. Na letra B, pede também para dividir pela terça metade. Na letra B, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. Se eu divido 9 bolinhas pela metade, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu divido essas mesmas bolinhas em 3 grupos, eu vou ficar com 3 bolinhas em cada grupo. Então, significa que eu vou pintar 3 bolinhas. Na letra C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se eu divido essas 15 bolinhas pela terça metade, o que significa que eu vou dividir em 3 grupos, eu vou ter 5 bolinhas para cada grupo, então eu vou pintar 5 bolinhas. Na letra D, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Temos 18 bolinhas. Se eu divido essas 18 bolinhas em 3 grupos de bolinhas, eu vou ter 6 bolinhas, representando aí a terça metade. 6 bolinhas em cada grupo, tá? Questão 10. Observe quantas moedas Felipe tem. Felipe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas de R$1. Se ele gastar a metade, com quantos reais Felipe ficará se ele gastar metade dessas moedas? Ó, bem aqui, se ele gastar essa metade, com quantas moedas ele ficará? Ele ficará com essa metade, então ele ficará com R$3. 3 moedas. Na questão 11, pinte de amarelo a metade dos triângulos e de verde a terça parte. A metade é quando eu divido por 2, quando eu pego todos esses triângulos e divido por 2. A gente tem 6 triângulos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu dividir por 2, vou ficar com 3 triângulos em cada lado, não é isso? A metade é quando eu divido por 2. A terça metade é quando eu divido por 3. Se eu dividir esses 6 triângulos por 3, ó, um grupo, dois grupos, 3 grupos. Dividir por 3. Ficou quantos triângulos em cada grupo? No primeiro grupo ficou 2, no segundo grupo ficou 2 e no terceiro grupo ficou 2. Então, a terça metade dessa quantidade de triângulos é 2. Então, eu vou pintar a metade, 3 triângulos Vou pintar 3 triângulos de amarelo e vou pintar a terça metade, que é 2, de verde. E vou responder, letra A, quantos triângulos você pintou de amarelo? 3 triângulos. E quantos triângulos você pintou de verde? 2 triângulos. Questão 12. Carla e Gustavo compraram uma caixa de 12 balas. Cada um. Veja quantas balas cada um comeu. Eu comi metade das balas da caixa, disse a Carla. E o Gustavo disse: eu comi a terça parte das balas. Aqui embaixo a gente tem a representação das balas de cada um. Pinte a quantidade de balas que Carla e Gustavo comeram.
Aqui estão as balas de Carla e aqui embaixo estão as balas de Gustavo. Ela disse que comeu metade da caixa de balas. Vocês vão contar aqui quanto que é a metade dessa quantidade de balas que ela comeu. Quando a gente vai dividir pela metade, a gente divide por 2. Gustavo disse que comeu a terça parte. Dessa quantidade de balas aqui, vocês vão dividir por 3. Aí vocês vão ver qual foi a terça parte de balas que ele comeu. Quem comeu mais balas? Carla ou Gustavo? O Carla ou Gustavo? Vocês podem pintar as balas que cada um comeu ou podem circular, tá? Questão 13. Paula vai usar a metade da quantidade de cores desta caixa para pintar um desenho. Quantas cores Paula vai usar? Vocês vão contar aqui, ó, quantos lápis de cor ela tem. Aqui na caixa diz que contém 2 lápis de cor. Se eu dividir esses 2 lápis de cor para 2, eu vou ter a metade. Então, quantos lápis de cor ela vai usar? Já que ela disse que usou a metade da quantidade de lápis de cor, quantos são os lápis de cor que ela vai usar? Aqui na página 17, a gente tem um jogo. Vamos jogar o bingo da divisão. Materiais: cartela do material de apoio, palitos de picolé. Vocês podem usar palitos de picolé, vocês podem usar os dedos para contar, vocês podem usar bolinhas de papel, pequenininhas, pode fazer bolinhas de papel pequenininha para a gente contar as divisões aí, representar as divisões na hora do jogo, tá? Como jogar? Recorte a cartela do material de apoio. Escolha 8 números entre 1 a 20 e escreva-os na cartela. Reúna-se com um colega. Em cada rodada, o professor vai falar uma divisão. Use os palitos de picolé para resolver a divisão e faça um X no resultado que se estiver na sua cartela. O aluno que marcar todos os números de uma linha ou coluna da cartela avisa o colega. Os 2 alunos da dupla devem conferir os resultados. E se todas as divisões estiverem corretas, esse aluno será o vencedor do jogo. Esse jogo é parecido com o jogo que a gente já jogou. Então, eu preciso que vocês recortem no material de apoio essas cartelas, elas estão lá no final do nosso livro. A gente vai usar só uma, você vai escolher uma dessas cartelas. Não precisa enumerar, mas se você quiser enumerar, enumere de 1 até o número 20. Coloque aí os números de 1 a 20. Pode colocar o número que você quiser, pode ser alternado. Você escolhe o número e a gente vai usar somente uma cartela. Aqui estão 3 cartelas para caso a gente queira repetir o jogo. Mas como o tempo da nossa aula é corrido, a gente vai usar uma cartela só, tá bom? E você vai enumerar de 1 a 20. Coloque os números e na hora da nossa aula ao vivo a tia vai perguntar as divisões e vocês vão marcar o resultado da divisão aí na sua cartela, assim como a gente fez no jogo de adição. Só que agora a gente vai usar a divisão, tá bom? Então recortem a cartela e enumerem. Tchau, tchau, até mais na nossa aula ao vivo para a gente jogar o nosso jogo.